também. Por favor. Pode. Claro que pode. Tá bom. Agora, que brincadeira nós vamos brincar? Ah, nós vamos brincar? Eu não sei. Sabe? Nós vamos brincar. Nós vamos brincar. Vamos brincar de... Vamos brincar de... Que pega? Tá comigo. Eu vou colar. Ah! Eu vou colar. Uau! Vocês gostaram? Adeus.